preservando a audição. Eu não estou falando no segmento mastoideu. Entendeu? Como é que você chega no segmento labiríntico sem abrir o labirinto? Então, é por isso que a ideia é fazer a fossa média. Uhum. Porque a audição está preservada, né? Muito bem. Só que, como você falou, a minha impressão é que para anastomosar o nervo facial através da fossa média é muito difícil, né? Porque o segmento timpânico é muito curto e ele logo faz o segundo joelho e desce, né, para a mastoide. Então, é muito curto, muito difícil de fazer uma anastomose ali, tão pequena, sabe? E a Laura vai ver. Uma outra opção, que é aqui, é por isso que eu trouxe isso aqui. A outra opção é que, ao invés de descer a incisão, isso eu vi num vídeo no YouTube, que é um grande professor hoje em dia, não é verdade? Então, o colega, ao invés de descer a incisão anteriormente, ele desceu a incisão posteriormente. Fez a abordagem do gânglio geniculado pela frente, tá certo? E aí abriu a mastoide aqui e fez a transposição e fez a anastomose da mastoide para o nervo na região intracraniana, ou seja, subaracnoide, entendeu? Então abriu aqui e aí achou o nervo aqui na mastoide e fez a ligação, né? Fez a anastomose, desculpe, com a porção já intracanalicular no nervo, né? Então são muitas variáveis, né? O caso é tão raro que isso me incomodou. Se fosse um tumor maior, era mais legal, porque era mais fácil né, de você decidir as coisas, né? É mais simples. Esses tumores muito pequenininhos, né, professor Carlos, são fogo, né? Porque você não quer piorar a pessoa, né? Ela tem audição, né? É, né? Então a ideia é fazer a abordagem subtemporal. Mas é isso que eu estava falando para o Vitor, é que essa decisão de como é que vai ser, o que que vai ser, se vai ser anastomose, se vai ser masseter facial, é durante. A questão de fazer a radiocirurgia só, né, no tumor e você fazer anastomose, né, do masseter facial, é possível, eu pensei nisso. O problema é não ter diagnóstico. Eu não consegui ter certeza que aquilo é um tumor. Mas assim, sinceramente, a radiocirurgia para esse lugar, para essa posição, com esse nervo apertado, a chance de você lesar mais o nervo é muito grande, ele não vai recuperar provavelmente da paralisia, que é o objetivo, né? Não, mas é o que ela falou É... de fazer uma masseter facial, esquecer a anastomose, entendeu? É isso que é, Boa né? É noite, porque... Luiz. Boa noite, Laura. Ufa aí. Boa noite. Por favor, me perdoem o atraso. Eu estou em São Paulo e eu consegui me desvencilhar do meu compromisso aqui agora. Eu gostei desse última consideração que o Luiz fez, que, na verdade, o diagnóstico histológico, a gente ainda... Talvez a gente tenha suspeição transoperatória. Eu tive um caso desse que o tumor de ângulo ponto cerebelar era uma sarcoidose, era uma doença granulomatosa, uma doença inflamatória. E eu acho que a gente vai ter que abordar, analisar se, de fato, a nossa maior suspeição é que seja um chivanoma de nervo facial, não é isso? Sim. Aí a gente segue com o planejamento que a gente fez, o nosso planejamento cirúrgico. Se a gente chegar lá e encontrar um tumor, uma lesão de aspecto duvidoso, a gente pode até talvez fazer uma congelação intraoperatória, deixar isso já reservado para a gente, né, Luiz? E A pode gente ser pode fazer, aquela... se for inflamatório, a descompressão, e aí eu faço uma neurólise intrafascicular, uma neurólise externa, e aí a gente tira o perineuro da lesão para biópsia. Ótimo. Tem alguns estudos que não fazem em Brasília, só faz no Saara, é muito difícil, mas parece que ela consegue mandar para São Paulo, se for pesquisar sarcoidose, algumas coisas mais raras, aquele preciso vermelho do Congo, algumas coisas,
A gente Sim, consegue sim. pegar o perineuro, reservar ele Ótimo. e enviar para biópsia depois, se for inflamatório. E aí a própria neurólise já vai resolver, porque vai descomprimir os fascículos, aí você melhora a Isso, vascularização do nervo e ele tem chance isso. de se resolver. E aí tem alguns casos que eu e o Vitor a gente consegue ver essa mudança do potencial evocado no momento, que já faz a neurólise. Porém, Ótimo. pela manipulização, ele pode piorar um pouquinho para depois melhorar, mas ainda assim valeria a pena, Sim, porque sim. além de tudo você E tem uma o outra diagnóstico. opção que eu queria oferecer para vocês é que eu consigo, por um acesso transmastoideo, através de uma timpanotomia posterior, liberar todo o segmento timpânico, mastoideo, e ainda subir e analisar o gânglio a partir de uma abordagem transmastoide, viu, Luiz? Viu, Laura? E o pouquinho Esse, proximal do gânglio ali, naquela região que tem a captação maior, consegue chegar? esse vai Então, abrir o labirinto. É a impressão é, que eu... O problema é a bigode. então, e se vocês... Não, não, tem Segmento uma técnica, labiríntico. existe uma Só... técnica que a gente tira a bigorna para poder ter um acesso mais amplo e uma visualização mais adequada. O É a do problema é que ela japonês. tem... Exatamente. Isso para a gente é super tranquilo. Uma outra opção que eu queria oferecer para vocês dois é um acesso combinado, que a gente já fez também. A gente pode fazer fossa média e transmastoide, para a gente poder ter a análise tanto por cima quanto na altura do nervo. Que a gente fez nos casos, era um tumor do GSPN, né? Lembra? Do Isso, Luiz, esse mesmo. A gente nervo publicou esse petroso caso. maior. O combinado, para Isso. mim, é o melhor, porque se você deixa o combinado, às vezes eu não preciso de todo o acesso, inclusive, para passar o enxerto. Ele pode passar como um túnel mesmo no pedaço que ficar e a gente não conseguir visualizar com perfeição, né? Caso tenha que cortar, sabe? Olha, esse caso desse tumor, que é um tumor de GSPN, não era, Luiz? Era, só que A era gente grande. publicou esse caso, a audição dele ficou mantida, perfeita. A gente publicou esse caso dele na Neuro-Oncology. Eu acho acesso combinado, planejar o acesso combinado, começar pela posição mastoideia, e se não der, for para o acesso da fossa média, eu acho perfeito, até porque se É uma tiver que tirar, possibilidade. o enxerto consegue passar pelo aquele espaço pequeno, sabe? Eu não preciso de um espaço tão grande E, assim. e tem um outro caso É também, viu, uma Laura, que na possibilidade. verdade a imagem era igual de um neurinoma, mas era um hemangioma. E aí a Isso. paciente Aí, tinha De uma ó. colega médica. espasmo. Aí, ó. Isso. E aí, na hora que a gente descomprimiu, o potencial já resolveu, Melhorou na hora. na hora. Tá certo? É lógico que, como ela tem a paralisia de longo tempo, né, não acho que isso vai acontecer. É. Tá certo? Mas eu acho que fazer a fossa média, então, né, e aí preparar a incisão, ao invés de começando aqui, descendo atrás, e aí, se achar que vale a pena, a gente continua com a mastoidectomia e, né, você pode ter várias opções, tá Sim, certo? de acordo, de acordo. Então, YouTube ensinando, tá vendo, coleguinha? Eu acho essa a melhor, porque aí eu não preciso fazer o macetérico facial no mesmo momento. Eu posso deixar cicatrizar, eu vou perder 3 semaninhas deixando cicatrizar e depois fazer, se tudo der errado, né? Partindo do princípio, se tudo der errado. Então a gente não perde, eu acho que a gente ganha. Muito bem. Achou o YouTube, Luísa? Mandei outra, aí. Ah, tá bom, eu vou olhar. Tá bom, Então é isso, né? obrigado. Alguém tem outra ideia, gente? Todo mundo quieto? E olha, eu tenho que dizer uma coisa, né? Essa reunião para mim é importante por vários motivos, né? Para ver o professor Carlos, Augusto, que eu estou vendo aí, tem tempo que eu não vejo, e para apresentar a Laura ao Faez. Estão conhecendo ele Um agora? prazer te conhecer, Laura. Tá Prazer certo? é Seja todo meu. bem-vinda. Né? Seja muito bem-vinda. Porque é muito estranho, né? Como você não tem na cidade ainda esse casamento, né? Tá certo? Nervo facial de um lado e cirurgia de nervo facial do outro. Correto? Olha, amanhã pela manhã a gente vai operar um caso de descompressão do nervo facial
de uma paciente com paralisia de Bell, com um péssimo curso, e ela tem um pouco mais de 30 dias, e assim, a estimativa, eu estou muito otimista, acho que o prognóstico dela é bom, se a gente conseguir fazer a descompressão nos segmentos que usualmente ele sofre mais, a gente tem tido bons resultados. A gente já discutiu outro caso, Luiz? Não, do neurinoma de sábado? Não, o do outro, o da... Da Nilza? Isso. Então, da Nilza, você tem a imagem aí, Luísa, não, né? A Nilza é qual? A Nilza é do espasmo facial. É do espasmo facial. Aquela antiga? Hã? A antiga? A paciente antiga? Não, vai operar, ela chegou agora, está pedida a cirurgia. Né? Acho que você não preparou o caso dela, não, Luísa. Se não tiver preparado, não tem problema, não. Apresenta o neurinoma que a gente vai operar no sábado, então. Tá. A Nilza eu não conheço, não, mas... Da Nilza foi isso. O que aconteceu? Eu mostrei o caso para o Cássio. A Nilza é uma espasmo facial esquerda e a angiorressonância veio como uma alça vascular à direita. Né? Na hora que eu mostrei para o Cássio, na mesma hora ele viu que, na verdade, a artéria vertebral do lado esquerdo tem uma dolicoectasia e que ela está pressionando a origem do nervo facial. E aí é uma cirurgia diferente, vai ser legal porque você faz, na verdade, não é só colocar o Teflon. O Teflon ou silicone. Não, você tem que... Ela pulsa, ela é muito grande. Então, você tem que tirá-la dali. A gente vai fazer uma coisa que se chama sling, que é uma alça com Duragen, com uma membrana de dura, e dá um ponto na dura para tirar ela. Vamos tirar ela do lugar. Excelente. Excelente. É isso aí. Na próxima reunião a gente mostra isso aí. E você tem aí o caso... A Luísa está preparando uns casos interessantes, né, Luísa? Acho que a gente pode marcar, talvez, para o mês que vem, uma nova reunião conjunta com a neurocirurgia para apresentar aqueles casos de neurofibromatose, que agora a gente está com uns 2 ou 3 casos, acho, 3 casos de neurofibromatose. Eles devem estar chegando no seu consultório, Luiz. Uma criança, uma garotinha de 12 anos, Luísa? 13 anos. E esse caso que eu estou falando, né, que esse caso a gente tem que fazer tudo para preservar o nervo, né, o suficiente para ela tentar depois até fazer o implante coclear, tá certo? Porque ela vai acabar tendo do outro lado. Então, né, esse caso é um caso bem diferente. Depois, quando ela vier, a gente apresenta, né, porque é um caso neurofibromatose com neurinoma de um lado é um horror desde o início, porque vai ter do outro. E aí, pode ir, Luísa. Então, quer assistir, Laura? Vai ficar? Fica aí, Laura. Obrigada. Então, nosso caso de sábado é um caso de chivanoma vestibular. Uma mulher de 75 anos, hipertensa, com dislipidemia e hipotireoidismo e uso de losartana, levotiroxina e rosuvastatina. Passado cirúrgico, esterectomia e colecistectomia, ex-tabagista, 8 anos maço. Então, a historinha dela, ela tem um relato de uma hipoacusia associada a um zumbido de longa data no ouvido direito, com uma piora importante em 2019. Então, em 2019, ela procurou assistência para avaliação da perda de audição e do zumbido. Foram solicitados exames e foi feito um diagnóstico de chivanoma vestibular. Ela foi encaminhada ao instituto já com diagnóstico porque ela teve uma piora dos sintomas com possível crescimento tumoral e pediram solicitação para a gente investigar a paciente e acompanhar. Além disso, ela queixava tonturas esporádicas. Os exames audiológicos, então, da consulta dela conosco, ela tinha uma perda moderada no ouvido direito, com uma discriminação já de 28%. E ausência de reflexos. O Bera
no final do ano passado, ainda tinha presença de onda 1, 3 e 5, mas com aumento das latências. E na prova calórica, ela tinha uma disfunção vestibular periférica deficitária à direita. A ressonância dela, então, de 2019, mostrava essa lesão no conduto auditivo interno, com captação de contraste, mas restrita ao conduto. E, em 2020, foi feita uma nova ressonância, mostrava a lesão basicamente igual, talvez um pouco maior, e o laudo fala de uma lesão de 8,5 milímetros em 2019, e em 2020 já colocaram um volume aí de 5 por 3 por 6 milímetros. Essa paciente evoluiu com uma piora da audição, então a discriminação dela foi para 24, com Bera já ausente do lado direito, nesse último exame de maio, agora de 2021, então ela não tem audição viável. E aí, por isso, a gente optou por um acesso translabiríntico, porque como ela não tem audição viável, a lesão está no fundo do conduto, a gente considera que esse seja um melhor acesso para o paciente. Além disso, a gente já vai fazer o barra no mesmo tempo cirúrgico, que é uma prótese auditiva ancorada ao osso, e a cirurgia vai acontecer no Santa Luzia, dia 22, no sábado, às 7 horas da manhã. Eu só queria que você voltasse na imagem, na ressonância. O Hulk é porque ele teve neurinoma, viu? É mesmo? Aham. Tá, volta na Sabia anterior. não, Luísa. Teve. Volta na ressonância anterior, Luísa. Luísa, a lesão cresceu muito, Luísa. Pois é, no laudo fala que ela não cresceu. Que Não, foi feita no mesmo. As duas foram feitas no IMEB. Só que, além de eu perceber que ela cresceu, eu percebi que agora ela tem aspecto mais. Aqui ela tinha um aspecto mais cístico, né? No início. E aqui, agora, eu acho que ela está mais heterogênea ainda. Mas, assim, o laudo fala que não, não tem. realmente ela pelo menos dobrou de tamanho, tá certo? Em menos de um ano, né? Isso, né? Então, porque você falou que quase não cresceu, aí me mata, É o laudo, doutor mas Luiz. não vale, E cresceu bastante mesmo. não é verdade? E ela mudou até Porque de padrão, né, também. Ela captava mais homogêneo aqui. Super é, homogêneo. outra questão, né, que a gente está ganhando, né, com a questão e a audição dela realmente já era. Ela foi hoje lá no consultório, ela não está ouvindo, né? Ela vira a cabeça até para te ouvir. E aí, realmente, o acesso translabiríntico, sempre a gente teve essa discussão, né? Se faz reto sigmoide, translabiríntico, neurocirurgia, otorrino, né? Aquele jogo de quem gosta do quê. Mas, realmente, o translabiríntico, para esses casos, é mais legal, certo? Então, é mais tranquilo, né? A paciente tem idade, então, na verdade, eu falo para o paciente que é uma cirurgia de ouvido, não é verdade? Então, a própria paciente vê isso de uma forma diferente, né? Eu não vejo cerebelo, não vejo a AICA, não vejo, né? Então, isso deixa a paciente mais segura e realmente é uma cirurgia mais segura do ponto de vista de fístula, até que não, né? Na verdade, como você não tem como Na nossa fechar... prática, a gente tem visto que a fístula acontece independente da abordagem, do acesso. É, Não é verdade, Luiz? é muito mais, tem várias questões, né, que em fístula que são importantes, né? Se o paciente tosse depois, né? Certo? Dor, tem várias coisas que são importantes em fístula ou não. Mas a gente tem conseguido parar as fístulas, né? Na verdade, a última fístula que a gente teve, o paciente teve fístula um dia e que parou Foi, espontâneo, né? Não usou nem diamol, foi. certo? Então, tem tempo que a gente não tem fístula. Mas o que eu digo é que em trabalho, né, na literatura, a fístula no translabiríntico é maior do que no reto sigmoide, por conta da impossibilidade de suturar tudo, correto? Porque a gente acaba que abre, né, a dura mater para a fossa posterior, certo? Né? Então, você acaba vendo a fossa posterior. E é mais difícil suturar. Mas a incidência é baixa, né? A gente aprendeu com o professor lá de São Paulo, Ricardo Bento, né? Bota uma camada, bota cola, bota uma camada.
Então, vai ser bem legal. E eu acho que a Sim. cirurgia vai ser mais rápida, né? Eu também acho, Luiz, o posicionamento do tumor dentro do conduto, ele tá bem para a gente ali. Acho que vai ficar... Outra coisa também sobre o translabiríntico, né, que é uma coisa muito boa. Então, eu estou enchendo a bola hoje do translabiríntico, que é a posição. Né? Quando você vai para o fundo do canal, né, indo reto sigmoide, a posição de decúbito dorsal é muito ruim, certo? Porque você não consegue virar a cabeça o suficiente. Quando você vai translabiríntico, você desce reto. Então é muito mais fácil, né, com a posição de decúbito dorsal, só virar a cabeça e fazer. Não precisa nem prender a cabeça, né, Fez? Se você Isso, quiser, não precisa prender a cabeça. Para a gente sem fixar a cabeça. Então está sendo muito gratificante. Tá bom? Muito bom. É isso. Então é isso. Gostaria de agradecer, doutor Luiz, doutora Laura, doutor Vitor, doutor Faes, que saiu também do compromisso para participar. O Vitor ainda tá aí? Nem falei oi pro Vitor. Boa noite, Vitor. Não nada. Esse autor está cheio de criança em casa, cara. Ele foi cuidar dos bebês. Bebezinho aqui. Ô, Vitor, boa noite. Ô, Vitor, eu tô com um caso de paralisia facial periférica. Hein, Vitor? Já vou te passar um caso. É um caso lá da universidade, um paciente com paralisia facial periférica, sem resolução, já há mais de 30 dias e provavelmente vai para descompressão. Fez uma primeira eletroneuromiografia e pedi para repetir essa segunda eletroneuromiografia contigo, tá? Você vai receber ela, uma jovem, chama Clarissa. Porque dependendo dessa nova análise de potencial, a gente vai descomprimir o nervo facial dela nesses próximos dias. Pode deixar, assim que tiver o resultado eu já te mando. Uma paciente em uso de 100 miligramas de prednisona há 30 dias. Ela usa 100 miligramas por dia de prednisona. Ela está acompanhada por um excelente fisioterapeuta, tentando evitar a cincinesia. A análise da fisioterapeuta, ela não teve melhora alguma. House Breckman 6 em 6. Então, um curso terrível. Então, a gente vai provavelmente descomprimir. E aí eu pedi para ela fazer uma eletroneuromiografia atual contigo. Pode deixar. Assim que eu tiver o resultado, eu te mando. Vou pedir para acelerar o resultado. Que gracinho o bebê no seu colo aí, Vitão. Que a Carol está dando banho no um e eu estou cuidando do outro. Que legal, que legal. É bom demais. É bom demais. Tá bom. Obrigado, Boa noite, gente. Obrigado. Bom jantar. Obrigada, Parabéns. prazer. Viu? Sempre aprendendo muito bem. Boa noite, doutor Luiz. Muito obrigado. Boa noite. Boa obrigado noite, você. doutora Laura. Paes, volta logo, meu filho. Tu vai pegar Covid aí. Eu estou voltando amanhã, 5 horas da manhã. Amanhã já tem uma descompressão aí em Brasília, já de manhã. Não dá ficar viajando, não, meu filho. Pelo amor de Deus, presta atenção. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Bom descanso. Boa noite. Luísa, tem mais algum caso para... Tem, não tem? Aleluia. Aleluia. A apresentação da Aleluia ficou para agora? Uhum. A Então gente vamos. fez a troca, Faes, porque o doutor Luiz, todo mundo foi entrando às 8, aí a gente preferiu trocar. Tá bom, perfeito. Então, vou Boa noite, gente. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Deu certo seu áudio, aleluia. Tá pelo celular agora. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a influência da cafeína nos exames vestibulares e no zumbido. Quando o Dr. Faes pediu para preparar essa aula, ele pediu para eu contar um pouquinho da história, de como é que foi, como é que você passou meu mestrado e como é que tem passado o doutorado. Então, acaba que essa aula vai ser meio que uma história de como tudo começou. Engraçado que eu comecei a pensar, né? Tem 10 anos que eu estou estudando sobre esse tema, porque
eu comecei a estudar o efeito da cafeína em 2011, no meu projeto de TCC, ainda na faculdade. O que é que aconteceu? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de audiologia, mas não sabia exatamente o quê. E tinha sempre aquela coisa, né? A gente quer fazer uma pergunta interessante, alguma coisa que seja significativa. Aí, um dia, num estágio na faculdade, a gente ia fazer o Veng em uma paciente, e ela chegou lá e falou que não fez a dieta completa, que ela tinha tomado café no dia anterior e que não adiantava, que ela ficaria sem fazer o exame se precisasse interromper o uso do café, porque ela já tinha feito esse exame antes e sabia que ele trazia algum desconforto e que quando ela se abstinha, se ela não tomava o café, ela tinha dor de cabeça e ela se sentia muito pior. Naquela época, o que é que a gente fazia? A gente não fazia o exame porque o paciente não seguiu a dieta recomendada. Então, realmente, ela não fez o exame. Logo depois, eu fui para um curso que era com otorrino, que fazia bastante a parte de vestibular, né? E aí, quando foi questionado para ele sobre a dieta para fazer os exames, ela falou o seguinte, que ela não fazia dieta, porque o objetivo dela era entender como é que o paciente funcionava no dia a dia. E que quando ela estava fazendo uma dieta, na verdade, ela estava mascarando, que aquele não seria o dia a dia do paciente. Então, ela fazia os exames sem a dieta. E aí, isso ficou lá na minha cabeça, né? E resolvi fazer esse estudo. Então, a gente fez a pesquisa bibliográfica e viu que não tinha esse consenso, e que, na nossa prática, a gente via que os pacientes tinham bastante desconforto quando deixavam de fazer uso da cafeína, né, do café, e que não existia uma padronização de preparação para os exames. Cada clínica fazia de uma forma diferente. Então, na literatura, a gente encontrava suspensão de cafeína por 24, por 48, por 72 horas, e aí a gente não conseguia, não tinha um consenso do que fazer. Então, o que é que a gente fez? Foi um projeto de TCC, então tem várias questões metodológicas envolvidas, que hoje a gente consegue ver, mas a gente fez o Veng em 11 estudantes de fonoaudiologia sem queixa. Depois disso, eles tomaram uma xícara de café e fizeram novamente o Veng. E a gente aplicou um questionário, que é esse Profile of Mood States, que avaliava o humor do indivíduo naqueles momentos. O que é que deu? A gente realmente não encontrou diferença significativa por conta do uso da cafeína. Quando eles fizeram com o uso e sem a cafeína, os resultados foram semelhantes. Mas a gente tinha uma amostra muito reduzida. Então, a gente não teve significância em nada que a gente encontrou, porque foram feitos apenas com 11 pacientes. A gente tentou a publicação e aí a publicação foi recusada. Então, isso foi meio que um balde de água fria e eu meio que esqueci isso. Achei que isso não era muito significativo, né? Já que a publicação tinha sido recusada. Em 2014, quando eu fui entrar no mestrado, conversando com o Dr. Faiez, a gente tinha uma outra aluna que estava estudando surdez súbita, e aí a gente resolveu fazer um tema ainda na área de vestibular, que era o que eu mais me identificava, com as surdez súbitas. Então, a gente ia fazer os achados vestibulares em pacientes com perda auditiva neurosensorial súbita, submetidos à corticoterapia intratímpanica e via oral. A gente chegou até publicar algumas coisas sobre o tema, mas o estudo não foi muito para frente por questões práticas, assim, de como era desenvolvido. E, paralelo a isso, a gente fez uma revisão de literatura sobre os efeitos da cafeína no sistema vestibular. E aí, essa revisão me instigou novamente sobre aquela pergunta que ainda estava guardada lá na minha mente, né? O que é que a gente achou nessa revisão? A gente fez uma revisão no PubMed, utilizando os descritores associados, que foi cafeína, sistema vestibular, vertigem, testes calóricos. E o que é que a gente achou? A gente achou 30 artigos. Desses, quando a gente analisou o texto completo, nós ficamos com 10 artigos.
Esses 10 artigos, eles foram subdivididos em categorias. Tiveram 3 artigos que eles buscaram ver a fisiologia, então eram estudos pré-clínicos, eles viam o que é que a cafeína fazia nas células do sistema vestibular. Eram estudos com os porquinhos da Índia, e eles viram que a cafeína ela agia como agonista da transmissão sináptica. Então, isso favorecia aquela ideia de que deixaria a via mais excitável. Paralelo a isso, a gente teve os estudos que investigaram a cafeína nas desordens vestibulares, né? E, dentre eles, a gente teve um predomínio dos estudos com doença de Meniere. Então, dos 5 estudos que a gente teve investigando questões vestibulares, desordens vestibulares, a gente teve 3 na doença de Meniere. O que é que a gente encontrou nesses estudos? O primeiro estudo que foi analisado foi o estudo do Rausch. E ele falava que a cafeína e o álcool, ele mudava o fluido da endolina dentro da cóclea, do sistema vestibular do paciente, fazendo com que desencadeasse as crises da doença de Meniere, né? No entanto, esse não era um estudo clínico, era um estudo que era ele falando sobre a experiência dele. Mas isso aí também já foi outro balde de água fria, né? Foi mais, se o Rausch está dizendo que faz isso, né? A gente teve um outro estudo que também não era um estudo clínico, que ele falava que o tratamento da doença de Meniere ainda era empírico. A gente não tinha evidência científica para isso. Então, ele propunha, sim, a dieta de restrição de cafeína, mas não tinha nada na literatura que justificasse isso. E aí já foi mais um clique do que a gente podia fazer. O outro estudo, ele falava que os pacientes, eles tinham... Só um instante, deixa eu só mudar isso. Eles diminuíram o número de crises e a severidade das crises quando eles seguiram a dieta. Essa dieta ela envolvia tanto a cafeína quanto o sal, o uso do sal. E, além disso, eles foram associados a um tratamento clínico também, um tratamento medicamentoso. Então, ele não pôde associar essa redução unicamente à redução da cafeína. Nessa revisão também, a gente encontrou uma outra revisão que falava do papel da cafeína na otorrina. Então, ela fazia uma revisão mais ampla, ela falava de tudo, no refluxo, na hidrópise, como é que a cafeína se comportava nas questões otorrinolaringológicas. E aí, o que é que a gente viu? Ele apresentou alguns estudos que falaram que não teve efeito significante na hidratação, lá na questão da endolimpa, com uso ou sem uso da cafeína. Inclusive, ele citou um estudo randomizado que também não encontrou diferença significativa. E ele concluiu que o efeito da cafeína no sistema vestibular permanecia ainda incerto, não estava claro, e que não podia ser relacionado diretamente com as crises da doença de Meniere. Um outro estudo, que foi o único estudo que não abordou a doença de Meniere especificamente, ele falou da migrânia vestibular. E o que é que ele falou? Que tanto o consumo quanto a abstinência da cafeína, eles serviram como gatilho para desencadear a crise de vertigem no paciente. Então, era mais uma justificativa. A gente ainda não tem um consenso de como a cafeína funciona no sistema vestibular. A gente teve um outro estudo que apenas caracterizou como é que como é que eu posso falar, as manifestações vestíbulos cocleares em pacientes com diabetes mellitus do tipo 1. Então, ele caracterizou que nesses pacientes havia o hábito de abuso de cafeína em 20% deles, mas não fez nenhuma análise estatística sobre isso. E o último estudo, que foi basicamente o que motivou
a gente modificar o tema do meu mestrado foi esse, que avaliou o efeito da cafeína nos testes vestibulares. Então, foi um estudo nacional e que eles fizeram 2 testes com os pacientes. No primeiro, eles foram orientados a não ingerir o café por 24 horas. E no segundo, eles foram orientados a manter o seu consumo habitual de cafeína. E o que é que eles encontraram? Que não houve diferença estatisticamente significante no resultado dos exames realizados com e sem a ingestão de cafeína. E que aqui os exames realizados, na verdade, foi o VENG, né? Foi a vectoeletroencefalografia. Então, o que é que ele concluiu? Que a ingestão moderada de café não interferiu no resultado do teste vestibular, considerando ser recomendável que o paciente esteja tranquilo a se submeter ao teste vestibular e que a meia-vida da cafeína é de apenas 6 horas, sugerimos que a orientação para a suspensão súbita e completa da ingestão moderada de café antes do exame para os indivíduos habituados à ingestão diária seja reavaliada. Então, ele trouxe novamente aquela questão da gente tentar rever quais seriam as nossas orientações aos pacientes que iam ser submetidos à vectoeletroencefalografia, né? E aí, esse foi o clique para a gente mudar o tema do mestrado. Então, a gente mudou o tema e resolvemos ver o efeito da cafeína na função vestibular. Mas, para isso, a gente resolveu fazer uma metodologia um pouco mais robusta, e aí a gente fez um ensaio clínico randomizado triplo cego, placebo controlado. Como é que a gente fez esse estudo, né? A gente aplicou 204 questionários, sendo excluídos desses 154, principalmente porque não se enquadrava nos critérios de seleção do estudo, que era o paciente não podia ter absolutamente nada que fosse relacionado à função vestibular. Então, não podia ter problema na coluna cervical, problemas cardiovasculares, migrânia, alteração metabólica hormonal, distúrbios psíquicos, doenças neurológicas, ou que fizessem uso de alguma medicação contínua para o sistema vestibular. Não podia fazer uso de drogas ilícitas, ser fumante, alcoolista, ou ter algum diagnóstico de alteração central. Então, por isso que a gente acabou excluindo tanta gente. Nós ficamos no final com 50 pacientes. Desses, 25 participaram como o grupo cafeína e 25 como o grupo placebo. E o que é que a gente fez, então? O paciente era submetido a meatoscopia e timpanometria. A gente fazia o questionário de humor. A gente fez o VEMP cervical, o VEMP ocular e o VENG. A gente deu uma cápsula para esse paciente, que nem o examinador, nem o próprio paciente sabia o que é que estava recebendo. E de 45 a 60 minutos depois, a gente repetiu os mesmos procedimentos na mesma ordem. E o que é que a gente teve como resultado? Esse foi o artigo que foi publicado. A gente não encontrou diferença estatisticamente significante nas latências, no pico a pico, na amplitude interpico, né? No índice de assimetrias no VEMP cervical. A gente encontrou uma diferença no VEMP ocular, apenas em P15 do lado esquerdo, que não teve nenhuma alteração clínica para o paciente, e a gente não teve nenhuma outra relação, nenhuma outra alteração. Então, o que é que a gente concluiu? Que o consumo moderado de cafeína não alterou significativamente a avaliação da função vestibular daquele paciente. Então, com o uso e sem o uso da cafeína, a gente não teve alteração nos resultados dos exames. A gente fez também um capítulo de um livro falando sobre a influência da cafeína na doença de Meniere, que foi uma revisão. Depois disso, já tiveram outros estudos sobre o tema, que esse estudo, eles avaliaram o efeito da cafeína no VEMP cervical, especificamente, também em indivíduos saudáveis, como foi o nosso. E o que é que ele encontrou? Que realmente o reflexo vestibucólico não foi afetado pelo uso da cafeína. Teve
Depois disso, em 2018, foi publicada uma revisão sistemática de literatura com meta-análise, também sobre o efeito da cafeína no VEMP, e o que é que eles concluíram? Que a cafeína não teve efeito no VEMP em pacientes, em indivíduos com audição normal, né? Desculpa, com função vestibular normal. Aí, continuando a atender na prática clínica, a gente viu, teve até uma mudança nas nossas recomendações para os pacientes. Então, os pacientes eram recomendados a se abster de cafeína no dia do exame. Isso a gente já conseguiu perceber uma melhora na resposta do paciente frente à vectoeletroencefalografia, mais especificamente a prova calórica, que realmente traz algum desconforto para o paciente. Mas na prática clínica, fazendo os outros exames, a gente continuou a ver que tinha muita queixa dos pacientes com zumbido. E que isso chamou um pouco mais de atenção, por quê? Porque ele não devia se abster da cafeína para fazer o exame. Essa abstenção da cafeína era para a sua vida. Ele devia se abster da cafeína na sua rotina. E aí a gente foi pesquisar um pouco na literatura. Eu até apresentei esse artigo aqui numa das reuniões científicas. Foi um ensaio clínico pseudo-randomizado sobre a eficácia da abstinência da cafeína no tratamento do zumbido. E o que é que eles encontraram? Esses autores, eles são bem enfáticos, assim. Eles falaram que, além de não ter evidência científica para a abstenção da cafeína, a gente ainda pode piorar o quadro do paciente. Por quê? Esse paciente que está acostumado a fazer uso de cafeína, quando ele se abstém, ele tem outros sintomas que levam, inclusive, a piorar o estado geral dele, levando a uma piora do zumbi. Diante disso, a gente resolveu fazer o doutorado justamente com esse tema. Então, qual foi o objetivo do nosso estudo? A gente decidiu analisar a influência da cafeína no zumbido. Para isso, a gente fez a análise da influência da cafeína nos questionários, que são basicamente o THI e a escala visual analógica, na acufenometria. A gente avaliou os limiares auditivos, tanto na audiometria convencional quanto na audiometria de altas frequências, nos testes de fala e nas emissões otoacústicas. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente fez todos esses exames, esses questionários e esses exames descritos. A metodologia foi bem semelhante ao do mestrado, então a gente fez a randomização dos pacientes, que também foi cega. A gente ofereceu uma cápsula que podia ter cafeína ou podia ter o placebo, e de 45 minutos a 1 hora depois a gente repetiu os mesmos procedimentos na mesma ordem. E o que é que a gente teve como critério de seleção? Que aqui eu acho que foi um ponto importante. A gente selecionou apenas os pacientes que chegaram ao consultório do otorrino, tendo como queixa principal o zumbido. Então, não era aquele paciente que tinha alguma outra coisa e tinha zumbido. Ele procurou o consultório por causa do zumbido. E qual foi nossos critérios de seleção além desse, né? Foram os maiores de 18 anos e a gente excluiu o zumbido objetivo, aqueles com zumbido intermitente ou agudo, alguns distúrbios psiquiátricos e cognitivos que impedissem o indivíduo de participar do estudo, né? O que é que a gente teve como resultado? E aqui, ó, a gente teve 155 indivíduos, e desses, 75 foram excluídos, basicamente porque não quiseram participar do estudo, ou a gente percebeu algum outro critério de exclusão que tinha passado despercebido. Então, a gente ficou com 80 pacientes que foram randomizados aleatoriamente. Outro ponto interessante do nosso estudo é que o grupo cafeína ele tinha um consumo médio de 91,5 miligramas por dia, o grupo placebo de 92 miligramas por dia. E isso é considerado um consumo baixo dessa substância. Quando a gente ofereceu a cápsula de cafeína, a gente estava oferecendo 300 miligramas de cafeína. Então, isso acendeu uma luz assim, para a gente. Se eu tenho um paciente que tem um consumo baixo e eu dou uma cápsula que tem uma quantidade de cafeína muito maior do que ele está
habituado na sua ingestão diária, a gente espera que ele sofra bem os efeitos dessa cafeína, né? Na comparação intergrupos, a gente viu que tanto o grupo com cafeína quanto o grupo placebo, eles foram comparáveis, ou seja, eles eram parecidos quanto à idade, ao tempo de zumbido, tipo de zumbido, ao grau de consumo de cafeína, a possuir ou não possuir perda de audição, e os resultados encontrados inicialmente no THI, na escala visual analógica, e no Profile of Mood States, que é o questionário que avalia o humor. Então, eles eram pacientes comparáveis entre si no início da coleta, né? E o que é que a gente encontrou? A gente teve diferença estatisticamente significante no humor dos pacientes do grupo cafeína, nos subestados, que eram tensão, ansiedade, depressão, desânimo e raiva, hostilidade. Ou seja, quando eles estavam fazendo uso da cafeína, eles tinham menos esses sintomas. E no grupo placebo, a gente também teve uma redução da tensão, ansiedade e da confusão mental, perplexidade após o uso do placebo. Os estudos demonstram um aumento no TMD e no estado afetivo do vigor, atividade e na redução da fadiga, inércia e confusão mental, perplexidade com o uso da cafeína. O que é que a gente não encontrou esse aumento no vigor e atividade, que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente habitualmente está acostumado, que quando a gente toma cafeína, melhora o nosso estado de atividade, o nosso vigor. Por que a gente sugere que isso não tenha acontecido no nosso estudo? Porque o estudo anterior já mostrou que esse aumento só foi significativo quando a gente tinha consumidores habituais de cafeína, o que não foi o caso do nosso estudo, que a gente tinha um consumo baixo de cafeína. Já em relação às medidas de incômodo com o zumbido, a gente não teve diferença estatisticamente significante no THI, nos valores antes e após a cápsula, em ambos os grupos. E a gente teve valores menores após a cápsula nos dois grupos, exceto no aspecto catastrófico do grupo placebo. Na escala visual analógica, a gente não teve diferença estatisticamente significante antes e após a cápsula em nenhum dos grupos. Já na ecofenometria, teve uma grande variabilidade no pitch, que é quando o paciente tenta dizer para a gente com o que se parece o seu zumbido. E isso já foi relatado anteriormente em outros estudos, que o paciente que não está acostumado com essa... A gente só consegue uma grande confiabilidade em músicos, então pacientes que estão acostumados a perceber melhor esse pitch, mas que nos outros pacientes a gente realmente tem uma diferença um pouco maior. O loudness e o mínimo de mascaramento para o zumbido, a gente não teve diferença estatisticamente significante antes e após a cápsula também em nenhum dos grupos. As audiometrias, observou-se redução dos limiares com o aumento das frequências, o que já era esperado nos pacientes com zumbido, demonstrando que mesmo os indivíduos com audição normal, eles têm uma alteração basal da cóclea, já comprometendo as altas frequências. Daí a importância da avaliação da audiometria de altas frequências nos pacientes com zumbidos. E o que é que a gente encontrou? Diferença estatisticamente significante nos limiares de via aérea e via óssea, antes e após a cápsula, em algumas frequências, tanto na audiometria convencional quanto na audiometria de altas frequências, em ambos os grupos. O que mostrou para a gente que esses achados não foi relacionado à cafeína, já que aconteceu nos dois grupos, aconteceu esses achados também no grupo placebo. E o que a gente sabe que a audiometria tonal, ela sofre influência de fatores endógenos, como a atenção e a experiência do paciente na realização do exame. Assim, apesar de ter tido essa diferença não teve valor clínico, eram diferenças que não trouxe variações de graus de perda, então foram diferenças pequenas. Isso foi até diferente do que a gente esperava, porque já foi mostrado que a cafeína ela melhora o estado de alerta e a capacidade de concentração, atenção e memória, e melhora a função, a vigilância auditiva, né? Nas emissões autoacústicas,
a amplitude e a relação sinal do ruído também diminuíram com o aumento das frequências, o que já era esperado nos pacientes com zumbido, a gente espera isso. E a gente não teve diferença, tanto quanto a amplitude quanto a sinal, a gente teve essa diferença de estatisticamente significante na amplitude na relação sinal-ruído em algumas frequências em ambos os grupos, o que demonstra para a gente o mesmo raciocínio que a gente usou para a audiometria, que essa diferença não pode ser atribuída à cafeína, já que o grupo placebo também apresentou essa diferença. E o que é que a gente concluiu? Que a cafeína não alterou significativamente as medidas psicoacústicas eletrofisiológicas e o grau de incômodo em relação ao zumbido. A tese já foi qualificada, o artigo já foi submetido, a gente submeteu à revista PLOS ONE, a gente já fez 2 revisões, ele já voltou 2 vezes, a gente já fez 2 revisões. Essa última foi submetida no dia 7 de abril e a gente ainda está esperando a resposta sobre as alterações feitas, né? Além disso, a revisão sistemática, a gente já fez o cadastro no Próspero, a gente já fez a busca, a seleção dos artigos, fez a extração dos dados, a avaliação da qualidade metodológica e a síntese dos dados. Agora a gente está fazendo a avaliação da qualidade das evidências. O artigo já está bem desenhado, assim, já está escrito. A gente precisa fazer essa avaliação da qualidade das evidências. A gente já viu que não vai ser possível fazer meta-análise, já que os estudos eles tinham metodologias bem diferentes, então eles não foram comparáveis numericamente entre si. E o que é que a gente encontrou, né? Só uma apresentação dos resultados dessa revisão sistemática. A gente encontrou 2.477 artigos, a gente usou 6 bases de dados, mais a literatura cinzenta, mais a análise das referências e a análise dos experts. Então, a gente usou uma base de dados, a gente fez uma pesquisa bem ampla em muitas bases de dados. Desses 2.477, a gente teve 17 artigos que foram incluídos na análise qualitativa, né, que vão servir para a nossa revisão nossa revisão sistemática. O que é interessante é que o primeiro artigo publicado que pôde que se enquadrou nos nossos critérios, ele foi de 1980. Então, a gente vê que se tem 10 anos que eu estou pesquisando nessa área, o pessoal já está pesquisando isso há muito mais tempo. E a gente não tem um consenso ainda na literatura sobre a influência da cafeína no zumbido também. Mas os dados demonstram, pelos estudos clínicos, que a gente não tem uma influência, né? A gente tem artigos, a gente tem teses, a gente tem artigos do pessoal da farmacologia, a gente tem ensaios clínicos, tem um ensaio clínico, a gente tem estudos nacionais sobre o tema, que foi inclusive esse estudo foi publicado na ITJ. A gente tem estudos em uma grande base de dados em vários lugares. A gente tem no Reino Unido, a gente tem na Coreia, a gente tem estudos, esse aqui é outro estudo nacional, que inclusive vai um pouco, ele encontra uma alteração significativa em grupos específicos de pacientes com zumbido. Mas o que é que a gente pode concluir, né, dessa revisão até agora? Que as evidências científicas levantadas nessa revisão sistemática da influência da cafeína na percepção do zumbido, seja avaliada por meio de questionários ou por testes que seriam uma acufinometria, basicamente, não suportam a relação entre sensações aumentadas, reduzidas ou indiferentes do zumbido com a ingestão da cafeína. Então, não foi possível relacionar o consumo de cafeína, porque, por incrível que pareça, teve um estudo que relacionou a cafeína, que foi um estudo numa base de dados ampla, que ele conseguiu encontrar a significância estatística da cafeína como se ela fosse me fugiu a palavra agora, mas como se ela protegesse o indivíduo de desenvolver o zumbido. Então, o contrário do que a gente
houve sempre. Esse estudo viu a cafeína, foi um estudo prospectivo. Então, os indivíduos que consumiram cafeína, eles tiveram uma incidência menor de zumbido do que o grupo dos pacientes que consumiam menos a cafeína, né? Então, mas na verdade isso a gente não teve dados robustos, nem que aumentasse, nem que reduzisse o zumbido com a ingestão da cafeína. Além disso, o Faiz pediu para apresentar os outros artigos que estão sendo realizados, né? Que a gente fez. A gente tem um artigo com implante coclear que avaliou a satisfação dos pacientes com implante coclear e a qualidade de vida. Ele foi enviado para a revista, ele voltou com algumas correções, a gente já reenviou e estamos aguardando agora o que a revista vai responder para a gente. A gente tem um artigo de triagem auditiva neonatal, que foi o mais recente que a gente fez, ele já foi aprovado pela Plataforma Brasil, a gente já fez a coleta de dados e agora a gente está escrevendo o artigo para enviar para a revista. E é isso. Não sei se falei exatamente o que o Faiez queria, mas acho que foi mais ou menos isso. Ele queria que fizesse uma abordagem da cafeína, tanto na função vestibular quanto no zumbido, e que falasse um pouco dos artigos que estão em andamento e de como é que está a tese. A tese ela foi qualificada, já fiz as alterações solicitadas, já foi enviada para a revista e agora a gente precisa que seja aprovada para conseguir defender a tese. Eu preciso defender a tese até o final desse ano. Então, estamos aguardando a resposta da PLOS ONE. Muito obrigada pela sua apresentação, viu, doutora Aleluia? Muito boa. Muito obrigada. Deixa eu só um minutinho, peraí. Só um minutinho, por favor. Aleluia, meus parabéns pela apresentação. Eu estou ansioso para ver a aprovação desses últimos artigos científicos. A gente vê no teu percurso acadêmico o que é a linha de pesquisa sendo mantida, não é isso? Então, a gente está mantendo a linha de pesquisa e eu espero que outros alunos, quando você conclua, você seja capaz de continuar orientando eles, porque quando a gente conclui o doutorado, significa que a gente se prepara para orientar, ser um orientador de novos alunos, né, de mestrado e doutorado. Então, que a gente consiga manter essa nossa linha de pesquisa sobre zumbido, a cafeína e sua influência no zumbido e tontura. Então, quero ver esses artigos publicados logo, aleluia. Tem 2 que a gente está aguardando a revista. A PLOS ONE quase assim que me dá microinfartos todos os dias, que eu olho todos os dias lá, mas eles costumam demorar para responder. A última resposta eles demoraram 3 meses. Então, assim, já foi enviado desde o início de abril, mas a gente ainda não teve resposta. Todo dia eu olho o site, todo dia de manhã eu acordo, quando eu tomo café, eu já olho o site para ver se tem alguma resposta. E, assim, só para concluir a parte da cafeína, é engraçado que, como você vai pesquisando, você vê que tem muita coisa ainda. E, por incrível que pareça, o que a gente tem mais evidência científica é que a cafeína altera exames como, por exemplo, o PEAT, os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, e os exames do PAC, que dependem muito da função de atenção e de concentração do paciente. Ou seja, ainda tem muito estudo para a gente fazer nessas áreas. A Isabela mesmo, que faz muito estudo com o PAC, tem o TAS, que dá para a gente ver como é que é a influência da cafeína no TAS, então tem muita coisa. Sigamos adiante, a gente precisa de novos alunos. A gente precisa de aumentar a nossa produção científica e seguir adiante, manter essas nossas linhas de pesquisa. Existe muita coisa para ser descoberta, é uma excelente research question.
A Isabela está fazendo comentário aqui, ó. Opa, maravilhas, pesquisas que não param, é isso mesmo. Muito bem, aleluia. Muito bem. A gente já apresentamos todos os casos, ou Luísa? Ainda não, doutor Faes. Então, pode apresentar. Aí eu dividi com as meninas da Fono. Eu vou Sim. apresentar o caso da Amanda e elas vão apresentar os outros 2 casos. Tá bom. Então... Ô, Thaís, você tá aí, Thaís? Tô sim, Faes. Por favor, assume aí. Eu vou ficar quietinho. Vou desligar meu microfone aqui. Eu não vou falar mais. É você quem fala. Tá bom? Não, Beijo. Tá. Contigo. Calma. Peraí. Pronto. Vocês estão vendo? Sim, Lu, tudo certo. Então, esse é um outro caso clínico de uma outra paciente que nós vamos operar sábado também. Ela tem uma malformação de ouvido médio. Então, é uma mulher de 25 anos e como comorbidade ela tem síndrome do ovário policístico e uso apenas de metformina. A história, ela queixa uma hipoacusia no ouvido esquerdo desde a infância, com um diagnóstico de malformação do estribo de janela oval visto em tomografia. Não tem nenhuma outra queixa otorrinolaringológica, não queixa tontura, mais nada. Compareceu para avaliação para reabilitação auditiva já. Na verdade, ela queria saber mais sobre aparelho de audição, que ela já tinha usado numa época da adolescência dela, mas ela não tinha gostado muito, queria saber se agora tinha alguma coisa diferente para ela poder fazer. Então, nos exames audiológicos, a gente vê uma perda condutiva com gap grande no ouvido esquerdo, com ausência de reflexo, uma discriminação boa de 92%. No exame da tomografia dela, foi sugerido uma malformação do estribo e de janela oval. E teve uma outra tomografia que ela fez que o laudo veio como uma luxação do estribo. Aí vocês conseguem ver a diferença do estribo aqui nesse corte? Do lado esquerdo e do lado direito? Dá para perceber a diferença? Dá sim, dá pra gente ver, Luísa. Então, a gente indicou para ela um teste com prótese óssea ancorada e ela relatou um benefício com menor esforço auditivo. E aí, a gente indicou o óssea para ela, para essa paciente. Então, só para falar um pouquinho o que é o óssea, né, que vai ser nossa primeira cirurgia. Hoje, o Dr. Faes está lá participando do curso. O óssea, ele é indicado para perda condutiva, mista e surdez unilateral, consegue melhoras de até 55 decibéis, e ele é um transdutor piezoelétrico. Então, o que é isso? Ele vai transformar a energia que ele recebe em vibração e vai vibrar o mecanismo de vibração é lá dentro, não tem o pininho externo aqui fora. Vou mostrar como é que funciona. O perfil é baixinho, 4,9 milímetros, então fica bem escondidinho debaixo da pele. Não tem movimento entre as peças, então vai minimizar o desgaste, então a vida útil do dispositivo ela é maior. E o pessoal relata um desempenho auditivo muito bom em ambiente ruidoso e em altas frequências também. Tem uma conectividade avançada e é um dispositivo que é a prova d'água. Na técnica cirúrgica, os pontos-chave é técnica estéreo. A gente vai usar o template para planejar a inserção do dispositivo, drilar com a velocidade e o torque adequado, fazer irrigação contínua e garantir uma inserção nivelada. Aqui eu coloquei só o passo a passo da cirurgia, como vai ser uma cirurgia nova para a gente no sábado.
Então, a gente planeja, coloca o template, marca, depois a gente faz o pontilhado cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros da marcação que a gente fez. A incisão vai ser no local do pontilhado e depois a gente vai fazer o bolsinho subperiosteal. Vamos colocar o template para a gente planejar, vamos drilar com a broca de 3, depois o de 4, mais ou menos igual a gente fazia para o ponto. Só que esse pininho ele fica bem coladinho lá, bem coladinho no osso. E aí depois a gente coloca o dispositivo, passa esse bond bed, que é para deixar tudo mais ou menos nivelado na hora que a gente conseguir passar o dispositivo, e por fim a gente coloca o implante. Depois de colocado o implante, a gente vai fechar. É só para mostrar o passo a passo que a gente vai fazer no sábado, mas o Dr. Faez participou do curso hoje, vai saber explicar para a gente melhor como é que a gente vai fazer no sábado. Então, dia 22, no Hospital Santa Lúcia, às 7 horas da manhã. Agora são as meninas da Fono. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Daniele. Vou compartilhar minha tela com vocês. O caso que eu vou apresentar é mais um caso de prótese óssea ancorada, também óssea. É uma criança de 6 anos e 5 meses, do sexo masculino, com a síndrome de Goldenhar. Na orelha direita, temos como achada a atresia oral e anotia, e a orelha esquerda sem alterações. A anotia seria esse grau 4 aqui, com completa ausência, né, da orelha auditiva, da orelha externa e do canal auditivo. Falando um pouco sobre a síndrome de Goldenhar, ela é definida como o espectro óculo-auriculovertebral. É uma síndrome bem rara, com a prevalência de 1 para 26 mil nascidos vivos, com maior prevalência no sexo masculino, devido à alteração na formação do primeiro e segundo arcos braquiais. Como sintomatologia, nós temos o acometimento auricular, né, que pode variar, né, de microtia até anotia, ou a presença de apêndices pré-auriculares. Também inclui alterações faciais, como a microsomia hemifacial, alterações nos olhos, como a dermoide epibulbar e microftalmia, e também alterações na coluna vertebral. Bom, para esse paciente, na orelha direita, nós temos uma perda auditiva do tipo mista, de grau severo, e a orelha esquerda dentro dos padrões de normalidade. No caso dele, não foi realizado a avaliação do IPRF, porque ele tinha muitas trocas na fala, então não era possível saber o que era decorrente da perda, o que era decorrente das trocas. Na imitância, nós temos a ausência dos reflexos acústicos contralaterais, e na orelha esquerda nós temos uma curva timpanométrica do tipo AR, com presença dos reflexos ipsis. Nos exames audiológicos, também o PEAT, na orelha direita não foi possível realizar, devido à malformação, porém a gente está fazendo um curso pela Cochlear ontem, a aula, com uma fonoaudióloga de lá da USP, ela disse que é realizado, nesses casos de pacientes com microtia, o exame com fones supra-auriculares. É colocado, né, tem um segundo avaliador que vai colocar e vai pressionar esse fone na orelha que tem a microtia ou anotia, para serem realizada essa pesquisa, tanto por via aérea quanto por via óssea, depois com PEAT de via óssea. Na orelha esquerda foram encontradas a presença das curvas, tudo dentro do padrão de normalidade. Bom, juntando todo esse caso, né, esse paciente está conosco desde 2018 e não conseguiu fazer essa cirurgia antes por questões familiares, os pais acabaram se separando e eles perderam o plano de saúde, então eles só conseguiram retomar esse cuidado médico agora.
né? Além dessa alteração de audição, a criança também tem alterações na fala e uma voz de qualidade nasalizada. Foi realizada a indicação de prótese óssea ancorada, ele realizou o teste com a SoftBand e a família relatou grande satisfação com os resultados. Então, a opção da família foi o Ósia 2, que é da Cochlear. Como a Luísa também já mostrou para a gente, né? Esse é o processador de som da Cochlear, ele é o Ósia 2, o Ósia 1 nem chegou no Brasil, já chegou o 2. É uma prótese transcutânea, né? E ela transmite o som através desse sistema piezoelétrico, onde, através da vibração, ele gera uma carga elétrica ou vice-versa. Esse sistema piezoelétrico é o mesmo encontrado em outros aparelhos eletrônicos, como os microfones, por exemplo. Esse tipo de transmissão, ele é mais sensível para altas frequências, então ele dá uma boa compreensão de fala para estes pacientes. Além disso, o Ósia 2, ele também já vem com essas configurações de conectividade direta com o iPhone. E pensando, né, que ele é uma criança, e criança a gente sabe que está sempre se movimentando, tem um maior risco de quedas, o Ósia se torna mais seguro porque não tem pino, então não corre, a gente não fica preocupado, né? Talvez se ele cair, joga a bola, der uma cabeçada, ter algum tipo de dano a esse sistema porque ele está transcutando. Aqui é só para mostrar, né, esse gráfico, deixa eu só tirar aqui de cima, que o ganho dele chega a ser, né, 55 dB maior em comparação com a percutânea, que utiliza pino, por exemplo. Então, ele dá um ganho maior para estes pacientes, com essa faixa de ajuste aí de até 55 dB. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Daniele, pela palestra, muito elucidativa. Obrigada, Laura. Boa noite. Eu vou apresentar o outro caso. Acho que vai dar uma travada no meu computador, como sempre. E aí vocês me falam se estou conseguindo ver. Sim. Ótimo. O caso que eu vou apresentar é um caso de implante. No caso, a indicação foi bimodal, né? Então, o implante de um lado e o ASE do outro lado. A paciente do sexo feminino, a etiologia da perda auditiva dela foi meningite aos 3 anos de idade. A história pregressa que ela teve anacusia transitória, hipoacusia por volta dos 10 anos de idade, com piora direita. E desde 2019 é uma piora progressiva dessa audição. E também tem um zumbido à direita desde 2010. Ela já tem experiência auditiva com a ASE bilateral desde 2014. Então, como eu falei, a indicação foi a tecnologia bimodal, o implante à direita e a ASE à esquerda. O dispositivo que ela escolheu foi o da cóclea, do canso. O local da cirurgia vai ser no home, sexta-feira, às 19 horas. Foi aplicado a SSQ para essa paciente. Então, na parte 1, ela ficou com uma média, né, de audição para falar de 3,6. A gente considera uma média bem razoável, assim, não é boa. Em relação à situação de compreensão, assim, em relação ao silêncio e ruído, a toda essa habilidade auditiva. Com relação à audição espacial, ela teve a média de 5 pontos. E com relação às qualidades auditivas, se ela sabe diferenciar, sei lá, uma conversa de uma televisão, ela ficou com a média 5, totalizando em 4,3. Então, na orelha direita, ela tem ausência de resposta. Na orelha esquerda, ela tem uma perda auditiva neurosensorial moderada. Dos dois lados, curva A, reflexo acústico ausente bilateralmente. Também no BERA à direita, ausência de ondas absolutas em interfixos 1, 3 e 5.
No lado esquerdo, só ondas 3 e 5. Emissões autoacústicas, produto de distorção ausente, os dois lados. Audiometria de ganho, tem um ganho muito bom do lado esquerdo, reconhecimento de sentenças 100%, tem um limiar com ASE muito bom, ali de 30 em 2000 Hz, 3020, no grave ali de 500 a mais ou menos 1000, né, que é a frequência média 35 e 30. E do lado direito, ela não tem assim um ganho assim comparado com o lado esquerdo. Então era esse basicamente o caso que eu ia apresentar. Raíssa, Oi, doutor Fernando. Raíssa, só por curiosidade, assim, o que que levou ela a escolher o câncer? Doutor Fernando, questão de estética. Estética, né? Uhum. Tá. Boa noite. A Jordana, estão me ouvindo? Sim, Jordana. Bem, só fazendo uma consideração em relação à audiometria realizada em janeiro, antigamente era usado muito, acho que ainda é pego ainda, né, por vocês, a questão da anacusia. Mas hoje o conselho ele recomenda a gente realmente considerar uma perda neurosensorial profunda quando não se obtém resposta, devido à questão de realmente ter testado o limite do aparelho, a gente não sabe as intensidades depois do limite. Então, uma consideração assim em relação a áudio dela também, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Jordana, pela consideração. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário para ser feito? Eu acho que não. Acho que a gente pode encerrar a reunião, então. Já que ninguém tem mais nenhum comentário para ser feito. Boa noite, então. Muito obrigada pela participação de todos. A gente se encontra semana que vem. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, até a próxima semana. Boa noite, Laura.